Oi, gente bonita, bem-vindos ao Spiritual Cast. Eu sou Arletes Cantamburlo. Eu sou César Teles e hoje o assunto vamos falar de vidas passadas, reencarnação. Que loucura é essa, Led? Por onde a gente começa hoje, cara? Pois é, amigo, porque é um assunto tão vasto, né? Que dá pano para manga mesmo. Na verdade, eu quero te perguntar uma coisa desse assunto. Pergunta. Você lembra a primeira vez que você teve contato com esse conceito da reencarnação? Ou na tua família já se acreditava, então era um negócio normalzinho? Nossa, pergunta interessante essa. Eu acho que a primeira vez que eu tive isso, é... porque meu lar, ele era um pouco miscigenado, sabe? Meu pai já teve alguns contatos em doutrinas mais espíritas, depois ele foi para a igreja evangélica e tal. Então, na família, foi algo muito um pouco velado, muito superficial. Eu acredito que eu tive mais isso mesmo quando eu comecei a desenvolver a minha mediunidade. Que aí, assim, meus mentores começaram a se apresentar e não eram mentores que os havia conhecido nessa vida. Eu os conheci em vidas passadas. Então, a partir daí, foi, eu acho, meu primeiro despertar nesse lado mais aí de vidas passadas. Eu acho que isso deve ter uns 6, 7 anos aproximadamente. Meu primeiro contato. A partir daí, eu comecei a desvendar esse mundo aí gigante e louco. Né? Você sabe, eu fui criada, né, na igreja messiânica, que é uma igreja japonesa. E eles nem falam que sim nem que não em respeito da reencarnação, né? E aí eu lembro que quando eu tinha assim uns 17, 18 anos, eu tive contato com um amigo me levou para conhecer o espiritismo kardecista. E aí veio todo esse conceito, né? E aí sabe como os kardecistas são todos estudiosos, tudo em livro, tudo pautado, tudo com muita lógica e coerência. Cara, foi uma ideia que fez assim, puf, fez todo sentido na minha cabeça, sabe? Eu falei, claro, como que a gente explica, né? Uma criancinha, um bebezinho nascer pobre, numa favela, num lugar com precário, com uma mãe que não é essas coisas, que é uma pessoa emocionalmente instável, às vezes sem pai, às vezes com um pai violento, e aquela criança nasce naquele ambiente, e aí a outra nasce numa mansão, com saúde, com todos os recursos, com um pai e uma mãe amorosos. Eu não estou dizendo, tá, que o ambiente de pobreza não tem amor e vice-versa. Estou dando exemplos extremos, né? Claro que tem ambientes onde a fartura material não está lá, mas existe uma fartura de amor, existe muito carinho e existe até muito mais equilíbrio emocional que alguns outros lugares ricos. Não, não é o mérito, não é esse. Mas existe, né? Eu falava, meu Deus, mas se Deus criou todo mundo agora, e Deus é justo, como que Deus pode ser justo? Se um tá lá, nasceu, não fez nada, acabou de ser criado. Aí bota um nessa condição danada, desgraçada, sofrida, e bota o outro com tudo na mão, né? Como que é isso? Por quê? Né? Essa diferença. E como que Deus é justo, então? Né? Por que acontecem coisas ruins com as pessoas boas, então? Porque, teoricamente, se você for bonzinho, né? Aí vem com essa história do pecado original, que a criança vai herdar os pecados dos pais. Eu não acho justo, né? O coitado acabou de ser criado, já vai carregar Exato. esse peso. Aí, quando veio que eu vi essa teoria da reencarnação, que você vai construir a vida conforme os seus atos, as suas escolhas, as suas coisas de vida passada, fez muito sentido, né? Para mim. E aquilo foi um boom, assim, na minha cabeça. Eu acho que eu realmente passei anos ali no espiritismo e li tanto livro espírita e fiz tanto isso porque fez muito sentido. E fui pesquisando e fui olhando, e hoje em dia a gente vê livros e vê relatos até de crianças que têm memórias de vidas passadas e que depois são verificados, né? Tem umas histórias assim, eu não vou saber citar aqui exatamente o nome de autores ou das pessoas, mas eu
cheguei a ver esses relatos, né? Entrar em contato, tem filme que é feito com isso, né? Tem um filme que eu assisti recentemente, gente, não vou lembrar o nome, que é baseado no fato real de uma mulher que ela reencarna e ela lembra da vida passada e ela tem um desespero que ela precisa reencontrar os filhos que ela deixou na outra vida. E eles já estão idosos, os filhos. Depois eu vou descobrir o nome, gente, eu vou deixar aqui na descrição, porque é fantástico. E você também vê assim, César? Você acha que faz sentido essa coisa da justiça divina quando você olha no prisma da reencarnação? Eu acho que faz sentido e, de certa forma, também até tranquiliza o meu coração. Porque senão a percepção que eu teria de Deus é que Deus é um Deus muito injusto, que é um Deus muito carrasco. Ué, por que coisas boas acontecem com, melhor, coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas boas acontecem com pessoas ruins? Não A gente é? não, a gente não sabe o que acontece na outra vida, sabe? Tem uma questão de aprendizado aqui, né, nessa encarnação. Então, acreditar hoje em encarnação, para mim, faz muito sentido, principalmente para a minha concepção e na minha. Porque senão eu iria achar que Deus, esse poderoso todo, não, para com isso, cara. Que cara que é incoerente assim? Eu tô vendo o fulaninho ali que tá fazendo e acontecendo e tá se dando bem. A gente não sabe, cara. A gente não sabe. Então, acreditar em reencarnação para mim, primeiramente, me traz um conforto na crença com Deus. Primeiramente isso. Só que para mim também, e aí é uma percepção minha, tá? Eu acredito hoje em encarnação, em vida passada. Eu lembrei disso aqui agora quando você falou aqui de uma pessoa, desse filme aí que a menina tinha que reencontrar os filhos. Eu acho que isso é muito importante pra gente ver aqui um pouquinho do que a gente está vivendo hoje. Mas eu acho que a gente não pode deixar que a nossa vida passada determine o que a gente tem que fazer nessa vida. Ah, sim. Isso é muito importante. Eu falo que uma coisa eu aprendi com você também, né? Lá, eu não sei se você vai lembrar, né? Lá no começo, quando a gente se conheceu também. Eu tava louco aí, apaixonado por uma pessoa, nananana. Inclusive, você foi uma das pessoas também que falou que tinha uma questão aí de vidas passadas. É a pessoa que começa com S. Lembrou? Eu lembro, eu sei de quem que você está falando, imagina. Exato. E quantos tarôs nós abrimos para ver essa situação? Exato. E eu acredito que a gente tinha, de fato, uma situação de vida passada, sabe? Depois eu fui até fazer regressão para ver sobre isso também aqui. E tinha, assim, um rearranjo energético aí de uma outra vida. Eu tinha condições eu não sei se você vai lembrar a história completa. Eu tinha condições, melhor, eu não tinha condições financeiras na época. Eu era mulher nessa encarnação e eu tinha o doado para um pessoal aí que eu não me lembro exato, tá? Depois, quando eu melhorei financeiramente, eu tentei pegar novamente, só que essa pessoa não quis mais, sabe? Tipo, e ele carregava esse desafeto, esse desabor aí de encarnação em encarnação. E aí, nessa vida aqui, a gente se conheceu e tal, obviamente com papéis distintos. E por muito tempo eu fiquei nesse negócio, meu Deus, eu fiz isso na vida lá, eu tenho que fazer uma balança energética aqui, eu tenho que ajudar. Porque a pessoa estava indo por caminhos não muito positivos, a pessoa estava se envolvendo com droga na época e tal, e eu assumi essa responsabilidade de querer ser a Mulher Maravilha, de querer ser a mãe dele, querer ser não, eu preciso ajudar, eu preciso ajudar, eu preciso ajudar. E foi um trabalhozinho até eu me desassociar dessa situação. Não, enfim, o meu karma, enfim, o meu rearranjo energético foi na outra vida. Nessa vida aqui eu tentei ajudar da forma que me cabia, dentro do meu processo, dentro da lei divina, dentro do meu livre-arbítrio, mas a outra pessoa não quis ajuda. Então, talvez a gente venha resolver essa situação para resgatar aqui uma outra encarnação, mas nessa vida aqui... Talvez já tenha resolvido, por quê? Exato. Você se dispôs a ajudar, você se dispôs a estender a mão. Então, a sua parte você fez. Né? A gente não é responsável pela escolha do outro. Então, no teu coração está limpo, você está livre. Ele é que tem que se resolver agora, né? E às vezes não era necessariamente vocês dois estarem juntos ou você, entre aspas, conseguir resgatá-lo, que seria esse resgate. Mas é justamente você não tinha o que oferecer na outra vida e nessa vida você ofereceu. Agora, se ele está preso no rancor dessa, de outra vida, de onde for,
não é responsabilidade sua. Exato, exato. Né? E você ter a consciência limpa, e na época eu fui testemunha que você realmente tentou muito ajudá-lo. A gente chegava a ver nas cartas que você era a única chance dele fazer uma virada de chave nessa vida. Só que ele tinha que escolher isso. E ele não escolheu, né? E a partir do momento que ele não escolheu, você está livre, pelo menos por uma encarnação, né, para viver a sua vida, ser feliz. Porque, gente, não dá, né, para a gente se responsabilizar pelo outro. A gente tem essas conexões de muitas e muitas vidas, de muita gente. A gente tem, sim, alguns karmas. E aí é legal também a gente conversar sobre esse conceito de karma, que eu acho que as pessoas têm uma visão muito infantil de karma, de uma coisa assim, fez paga, sabe? Tipo, o César me matou na vida passada, agora nessa vida eu tenho que matar ele, para ficar justo, né? Ou você me ajudou na vida passada, nessa vida eu tenho que te ajudar. É uma coisa muito simplista, né? E se você for ver, a gente cria, se fosse assim, a gente ia criar um ciclo infinito, nunca ia sair, né? Então, você me matou numa vida, eu te matei na outra, depois descontou, depois descontou, depois descontou, e não acaba nunca. Então, não tem sentido, né? E talvez esse ciclo acabe, esse karma acabe justamente quando alguém faz diferente, né? Exato. Isso é uma coisa que eu notei. Você repete padrões há vidas e vidas. Você passa o mesmo tipo de sofrimento. Ele vai acabar quando você aprende a não sofrer com aquilo, ou aprende uma solução para aquilo. Nossa, Arlete, você foi. Sabe, às vezes você fala umas coisas que vai profundo na nossa alma. No último dia 31 agora foi Dia das Bruxas, né, Samarina? Uhum. E aí eu fiz meu ritual aqui, fiz minha bruxaria e tal e tal. E eu fiz um ritual para cortar ciclos, não com vidas passadas, cortar ciclos que eu precisava encerrar aqui nessa vida. Só que o dia de Samarim, se abre um portal entre os mundos, né? Então a nossa ancestralidade ela vem e tal. E aí depois eu fui conversar com a minha mestre de algumas situações que eu estou vivenciando e tal. E aí ela sentiu lá, César, eu acredito que nessa situação que tu me falaste aí, seus ancestrais eles vieram aqui para entender a sua dor nesse momento, entender tudo que vocês passaram, mas que você é a cura da sua ancestralidade nessa situação, sabe? Tudo que eles passaram assim, no mesmo calcanhar de Aquiles, você vem aqui nessa encarnação para você fazer diferente, para você ressignificar, para você quebrar o ciclo. E quando você falou isso, nossa, é verdade. Às vezes eu fazer diferente, eu estou não somente mudando a minha vida, mas eu também curando e ressignificando aqui a minha ancestralidade também. A sua ancestralidade e toda a humanidade, porque nós somos todos conectados. Então, cada vez que umzinho de nós dá um passinho na evolução, puxa todo mundo junto, puxa, né? Todo mundo. Aumenta a frequência da humanidade como um todo. E principalmente desse grupo que a gente reencarna sempre junto, esse grupo de maior afinidade, né? Então é muito legal, gente, é muito interessante. É tanta história de vida passada que eu ouço ali na terapia, e que eu tenho vontade, um dia eu vou escrever um livro, sabe? Pegar as melhores histórias. O problema é que cada uma das histórias dá um livro inteiro. Se você souber usar a sua imaginação, né? Se você souber completar as lacunas, é claro que não vai ser exatamente, né, a vida que a pessoa viveu, mas os enredos, assim, são maravilhosos, né? São coisas que a gente nunca conseguiria, talvez, criar, imaginar de uma forma tão coerente e tão vívida. Então, são histórias maravilhosas. E as minhas também, né? Que depois desse tempo que eu estava estudando espiritismo kardecista, fazendo curso de médiuns, desenvolvendo minha mediunidade no curso, tal. Aí eu também estava fazendo terapia mesmo, com uma psicóloga. E aí chegou um momento, né, eu já contei essa história algumas vezes, que ela olhou para mim e falou, vamos fazer regressão, porque eu não sei o que nessa vida justifica o que você está sentindo, mesmo porque uma boa parte era energética mesmo, era por causa da mediunidade, né? E ela não conseguia. Aí pronto. Aí a gente fez. Aí foi uma experiência muito louca, né? Que eu fui parar em algum lugar que a gente identificou como a Fenícia, assim, uma época antes de Cristo. Uau! E aí sim, aconteceu todo um enredo lá e, enfim, isso.
Então, nessa vida, a gente identificou esse lugar como a Fenícia, antes de Cristo, e eu era casada com uma pessoa lá, que eu via a pessoa, o rosto, e é meu marido na vida atual, tá? E nessa época eu não conhecia meu marido ainda. Então, eu nunca esqueço o dia que eu vi pela primeira vez, foi um choque, assim, sabe? Quando você vai assim. E realmente eu recebi um choque energético, foi um negócio, pá, sim, uma coisa estranha. Mas não que fosse uma paixão à primeira vista, mas foi um reconhecimento muito intenso, muito forte, né? E isso já fazem, né, 20 traloló, né? Que a gente casou no ano 2000, então tem 22 anos só de casado. E mesmo assim, antes disso eu não conhecia. Mas até aí é uma experiência que é válida para mim, não vai convencer ninguém de que a reencarnação é verdade, né? Mas depois dessa experiência eu comecei a ter várias lembranças sem estar em processo de regressão, lembranças espontâneas. E foi me interessando cada vez mais por esse assunto de vidas passadas, né? E acho maravilhoso. E aí, hoje em dia, eu trabalho tanto com a leitura de registro acástico, que é um acesso ao lugar onde as nossas vidas ficam ali armazenadas sob a guarda dos mestres do registro acástico, e com a terapia de regressão mesmo, né? Que é fantástico. Então, cada vez mais eu vejo coerência, cada história que eu ouço é muito interessante. Agora, me fascina muito essa coisa da causa e efeito, sabe? De como que uma coisa de vida passada vai reverberar na vida de hoje, né? E às vezes, e de novo, né? A gente fala de karma e dharma, a gente entra muito nessa coisa do fez-paga. Então, você está ferrado de dinheiro hoje, você acredita que é porque você teve muito dinheiro lá na vida passada, e aí você usou mal, ou fez não sei o quê, e aí nessa vida você não tem dinheiro, né? Para compensar o que você teve na vida passada. E não é assim, não. Como que funciona, Leti? Cara, você tem muito dinheiro numa vida, você só deixa de vibrar na prosperidade na outra e conseguir fazer se você perdeu e ficou apegado, se você tem um trauma que acredita, você traumatizou no sentido de que ter dinheiro é perigoso. Entendi. Né? Se eu perdi, eu sofri aquilo, ou as pessoas morreram porque eu tinha dinheiro, aí é uma coisa de dor. E aí você relaciona o dinheiro ao sofrimento. E aí você chega aqui e você não quer dinheiro. É claro que às vezes você se coloca em situações de nascer numa família menos abastada, ou em certas situações, porque é mais importante para a evolução do espírito ele estar com as pessoas e viver as coisas, experienciar, do que ter dinheiro. Ter dinheiro para nós é que ilusão, viu, gente? Que dinheiro não vai resolver tudo, e não é bem assim. Ajuda pra caramba, mas Muito. para a gente, como espírito eterno, é muito mais importante a experiência do que o que você tem ou deixa de ter, né? Então, muitas vezes a gente se coloca mesmo por escolha. Mas essa coisa da falta, da dificuldade de você batalhar e não fluir, geralmente é uma coisa que te condicionou que o dinheiro é perigoso. Sabe? Que o dinheiro dói, porque alguém morreu por causa dele, ou você teve muito e perdeu, ou valorizou mais o dinheiro do que as pessoas na outra vida. Mas são ideias, são conceitos, são só crenças que você pode desprogramar. E essa que é a função da terapia de vidas passadas, é desprogramar essas coisas. E você, César, o que você entende de karma, de dharma? O que você já viu aí? Eu tô sentindo aqui que eu tô falando sozinha, tadinho, de você. Tá, não, imagina, porque hoje eu quero mais ouvir do que falar, porque eu sei que você é expert dessa área aí. E eu concordo contigo, tá? Infelizmente, a gente tem uma visão muito simplista dessa situação, sabe? Tanto dessa parte do karma como do dharma. Fez, pagou, fez, pagou, fez, pagou. O que eu tinha constituído aqui na minha linha de raciocínio? Principalmente em relação ao karma. Muitas vezes a gente vem com algumas situações mais desafiadoras aqui, né, dentro dessa vida aqui, mas eu particularmente não gosto dessa palavra karma, sendo bem sério contigo, porque
acho que talvez no inconsciente coletivo a gente já criou algo muito ruim, né? Que tipo é pesado. Eu prefiro falar como um aprendizado. Sim, porque a gente fala mesmo, né? Essa pessoa é meu karma. Ai, Exato. viver, estar aqui nessa família é meu karma. Tudo é meu Exato. karma, como se fosse o peso mesmo que a gente tem Como que se fosse um carregar, né? peso, como se fosse um peso. E eu prefiro dizer que são pontos de atenção, são situações de transformação na nossa vida. Por exemplo, os relacionamentos mais difíceis que a gente tem normalmente são os familiares. E se a gente vai puxar aí numa regressão, a gente vê que tipo, a gente está arrastando corrente junto aí. Alguma coisinha aconteceu, e muitas vezes não foi nessa vida. Muitas vezes foi uma situação de vida passada, e eu consigo ver isso principalmente na minha família. Com situações, com relacionamentos, com coisas que acontecem hoje, eu falo, meu Deus, isso não é aqui. Eu entendo que são situações desafiadoras que a gente tem que trazer evolução, que a gente tem que trazer a luz, de novo, para curar nossa ancestralidade, muitas vezes. E família, então, né, não preciso nem falar sobre isso, né? E eu acho que não existe relacionamentos mais desafiadores nessa vida do que família. Porque é um relacionamento muito próximo, né? A gente está muito perto das próximo. pessoas e o elo é muito difícil, né? Você tem um amigo que não está, né? Você não está mais concordando com ele, ou ele te afeta, mas você pode deixar ele para lá, né? Pode Romper deixar. relações. Agora, fazer isso com um pai, com uma mãe, não é simples assim, com um irmão, né? Porque a gente pode ter 1000 problemas com eles, mas a gente ama aquelas criaturas. Ama. Entendeu? E aí, o que eles pensam de nós, ou o que eles querem de nós, tudo isso é muito importante. Você não consegue simplesmente falar, ai, que se dane, que minha mãe está magoada, que se dane o que ela quer de mim. É um trabalho, né, enorme, né? E a gente também projeta muita coisa neles, né? Total. É uma panela que está tudo misturado, né, amigo? E Alete, complicado. Me tira uma dúvida, você que trabalha com essa parte aí muito fortemente de vidas passadas, como que a gente escolhe os rearranjos energéticos, nossos relacionamentos que a gente vai ter nessa vida? Existe essa possibilidade? Por exemplo, eu sei que normalmente a gente escolhe a família que a gente está. Você consegue falar mais sobre isso? Olha, eu consigo escolher? Não consigo? É aleatório? não, aleatório não existe no mundo, tá? No universo aleatório não existe. Tudo que você está vivendo, você atraiu ou você escolheu. O problema é que quando a gente fala da escolha, a gente pensa nesse egozinho aqui, nessa personalidade que a gente criou nesse mundo, né? Eu nasci mulher, numa família X, filha de Beltrano e Fulana, então eu construí essa personalidade e esse ego nessa vida. Quem escolhe não é esse eguinho, quem escolhe é o teu eu superior. E ele vai escolher, não é o que é mais fácil, é o que é melhor para a tua evolução, né? É o que é melhor, é aquilo que você tem que experimentar. Por que eu falo experimentar? Porque eu tenho essa crença de que por que a gente é pedacinho de Deus aqui na Terra, né? Por que Deus resolveu fazer isso? Ele já era completo lá, tal, porque ele quer experimentar a vida, as emoções, as coisas. Então nós somos, eu acho romântico isso, tá, gente? Nós somos pedacinhos de Deus experimentando a vida. Então nós estamos aqui simplesmente para experimentar, para viver, para aprender. E aí a gente está aqui sempre nessa coisa de viver emoções, né? E nem sempre são positivas. Exato. Né? Até porque, pelo menos nesse mundo de dualidade que a gente está, a gente só dá valor para a sombra quando a gente está cansado do sol, né? Quando o sol já esquentou o cucuruco. Então, a gente é um mundo de dualidade, onde a gente está ficando entre extremos para a gente conhecer o que é. Então, é um mundo bem, né, danado esse 3D aqui. Pois bem, até me perdi. Então, dependendo do grau de evolução da pessoa, daquele espírito eterno, ele vai ter muita clareza de que quantas vidas eu vivi, quantas pessoas, de quem eu amo, o que eu tenho para resolver com esse, com aquele, e geralmente junto com os mentores isso é elaborado. É quando a pessoa tem essa clareza. Então ela vai ter mais escolhas conscientes conforme ela tem essa condição de escolher. Agora, você vai entrar em níveis onde as pessoas ainda estão
em pessoas que não estão ainda presas à raiva, ao ciúme, à ambição, enfim, à ganância, né? Que a ambição não é ruim, não, ruim é a ganância. Numa vibração muito baixa, essas pessoas não escolhem, é escolhido por elas, né? Ou o eu superior delas, elas atraem, simplesmente atraem e vão, ou os mentores, né, os seres de luz é que vão fazer esse planejamento e ajudá-la também aqui, porque ninguém fica sem ajuda. E é interessante que a gente está, geralmente, pode acontecer de você encarnar num lugar, numa família que você nunca teve experiência nenhuma com aquelas pessoas, que é a primeira vez que você está lidando com elas? Pode. É raro, mas pode acontecer. Agora, pode acontecer, mas a maioria das vezes a gente está no mesmo meio, no mesmo grupo, porque a gente se atrai, porque a gente tem afinidades, porque a gente tem coisas a serem resolvidas, então a gente vem no mesmo grupo, né? E aí a gente vai ter, diz que tem uma parte do grupo que fica desencarnada cuidando da gente, e tem a gente que está aqui, depois na outra encarnação a gente se reveza. Agora só vez, vai para a Terra. Porque a gente aqui na Terra, a nossa consciência se fecha muito. Quando a gente está desencarnado, a gente é muito mais evoluído, né? Então, às vezes, olha, pensou, você pode ser um mentor quando você está desencarnado, um ser de luz. Já pensou? Alete, me tira uma outra dúvida. Existe algum, eu imagino que sim, né? Mas existe algum momento da minha encarnação, da minha linhagem reencarnatória, que eu posso escolher não encarnar mais? Eu não sei se é uma escolha, tá? Não sei se é uma escolha ou se é um momento de evolução, que você chega num ponto que você não precisa mais. Que a gente vai chegar nesse ponto que não precisa mais deste tipo de encarnação, tá? Na matéria densa, vai. Isso não quer dizer que a gente não encarne em corpos mais sutis em outras esferas ou em outras dimensões, tá? A gente está falando especialmente aqui da Terrinha, né? Do nosso planetinho querido. Do planetinha. Sim, vai chegar um momento que você não precisa mais. E aí você pode, às vezes, escolher vir, mas não porque você precisa, né? Entendi. Mas é uníssono aí, a gente ouvir do meio espírita, que estar encarnado aqui é um privilégio, tá? É uma experiência que tem que ser agarrada, vivida, e porque é fodão tá aqui. Gente, eu falei um palavrão, mas tudo bem. Porque essa experiência dessa matéria densa, como tem no planeta Terra, é uma experiência riquíssima de aprendizado e muito rara. São pouquíssimos planetas que oferecem essa experiência. Então, diz que tem fila para encarnar aqui. Se nós estamos aqui, a gente tem que aproveitar ao máximo essa experiência, que é realmente como se fosse assim, um grande desafio, é como se fosse uma coisa que você vai evoluir muito rápido, porque aqui na matéria densa as coisas são muito complicadas, e você tem que vencer esses desafios, mas diz que é assim, muito forte. Aí você vai entrar, né, em toda essa teoria que a gente encarna em vários planetas, que não é só aqui na Terra, e essa ilusão de Maia, né, que tudo é só isso aqui, é tão fundamental para a gente poder viver a experiência realmente ao máximo, né? Porque se a gente tem realmente certeza, consciência de que eu sou um espírito eterno, nossa, é tão fácil você deixar, sabe? Tá tudo bem, depois eu vejo isso. Se você conseguisse sentir a eternidade... E é profundo isso, né? De resolver as coisas aqui. As coisas não iam ser tão intensas, sabe? É muito de leve. Eu concordo contigo. E a gente por mais que a gente tenha essa consciência, eu acho que no dia a dia a gente acaba se esquecendo disso, né? Que nós não somos seres eternos, gente. Você falou agora aqui, falei, nossa, gente, que loucura, nós somos seres eternos. Isso é de uma profundidade, né? Nossa. Gigante. Agora, Leti, você começou a falar aí dessa questão aí de outras esferas e tal. Eu me lembrei de um livro que eu particularmente nunca li, tá? Mas eu já conheci um pouquinho da sinopse dele, que fala sobre exilados de capela. Já ouviu falar? Já, foi uma das literaturas assim que mais deram explosões no meu cérebro, e faz muitos anos que eu li, muitos anos mesmo.
E bugou a minha mente agora quando você falou que, tipo, estar encarnado na Terra é um privilégio. E, gente, só para vocês entenderem, tá? A Capela é me corrija se eu estiver errado, tá, Arlete? Que faz tempo que eu ouvi essas sinopses aí. É uma outra dimensão, onde eles eram muito desenvolvidos tecnologicamente, sabe? Eles eram muito desenvolvidos na parte científica e tal. Só que Capela tinha um grande defeito, a moral. Então, dentro desse planejamento energético reencarnatório, muitas pessoas foram exiladas de Capela para uma outra dimensão, que é essa dimensão aqui da Terra. E aí a questão, o grande questionamento é se nós somos exilados ou se nós somos convidados para de fato que estar nessa dimensão aqui hoje. Porque vamos lá, se a gente for para analisar, olha o quão evoluído tecnologicamente hoje a gente já está. Mas qual que é o nosso grande defeito hoje nessa encarnação? A nossa moral. Né? As coisas que a gente tem feito. Falei certo, Arlete? Era mais ou menos isso? É isso mesmo. Acontece assim, que assim como nós, seres humanos, evoluímos, os mundos também evoluem, né? Então, a Terra é um lugar de expiação e prova, por enquanto, e ela está num processo de transição para ser um mundo de regeneração, né? Então, o que acontece? Quando a Terra era lá bem primitiva, a gente está falando milhares de anos mesmo, tá, gente? A gente está falando do começo da civilização, ela recebeu os exilados de Capela. Então, Capela estava numa situação similar à Terra de hoje. E aí não dava para alguns espíritos continuarem encarnando lá, porque ela ia evoluir, ia passar para a regeneração, como está acontecendo hoje com a Terra. Então, esse pessoal que não alcançou, não fez a lição de casa, não tinha condição, porque ia acabar usando essa tecnologia e destruindo o próprio planeta, foram mandados para cá. Aí aqui era a época das cavernas, né? Era a época ali que o Homo sapiens acabou de ficar de pé e aquela bagunça toda. O que acontece com a chegada desse pessoal? Eles eram não evoluídos para a Capela, que estava indo para um próximo nível. Para a Terra, eles trazem um monte de coisas boas, um monte de tecnologia, um monte de possibilidades. Eles iniciam a civilização. Então, já haviam habitantes que são da Terra mesmo, tem espíritos que são genuinamente terráqueos, mas receberam essa leva. Até tem nas literaturas espíritas, eles falando de onde que veio o povo, onde que o povo ficou, que povo se formou, inclusive os egípcios como dos lugares aonde os capelinos chegaram, e ali montaram toda a civilização egípcia e todo o conhecimento que eles trazem e tal. Agora é o contrário. Agora a Terra é que está num ponto que tem que mandar o pessoal embora. Quem não chegou, não passou no exame, repetiu de ano, vai para Quiron. Vai para um planeta equivalente à Terra na Idade da Pedra. Uau, então, quem ficar aqui, fica num mundo de regeneração. Eu não quero ser reprovada de novo. Eu quero ficar no planetinha. Tá? Né? Eu não lembro, eu não sei, mas já me falaram que eu também vim de fora, que vim de um outro, né? Até onde eu sei de Capela mesmo. Então, ok, estamos aqui. Eu quero continuar aqui, gente. Eu não quero repetir de ano dessa vez, tá? Já repeti uma vez. E aí, quando os terráqueos vão chegar lá em Quiron, que é um planeta que está muito pouco desenvolvido, a gente intuitivamente, quando encarna, vai levando a tecnologia, vai levando as coisas, vai levando conhecimento, vai levando as estruturas, né? De como monta uma cidade, como monta uma civilização, porque a gente já tem isso muito arraigado no nosso inconsciente. E o inconsciente vai junto, né? Então, tudo isso vai se formando. Então, para o planeta que recebe, é um grande presente, para nós aqui também vai ser um grande presente, e ao mesmo tempo que nós estamos mandando os repetentes para aquilo, nós estamos recebendo repetente do lugar que é mais avançado que a gente. Então, a gente está recebendo uma leva de gente altamente evoluída para os nossos padrões, né? Você ouviu falar das crianças índigo e das crianças cristal? Já. São eles, né? Que estão vindo já com uma outra cabeça, uma outra experiência que vai acelerar todo o nosso processo aqui de evolução no planetinha.
Então é uma coisa muito louca, porque essa coisa da reencarnação não é só a gente em várias vidas, mas é a humanidade toda, né? E essa questão toda dos interplanetária, e agora com a gente tem as, né, informações que vêm extraterrestres ajudar a gente ouve muito falar dos pleidianos, dos arcturianos, dos seres solares, todos Dos como, sirianos. né, sirianos, todos como vindo ajudar a gente nesse processo aí de transição, né? Então é um universo que é de explodir a cabeça mesmo, né? Facinho de ficar louco, de entrar numa Nossa, viagem doidinha, né? Arlete, você falou algo interessante que me veio aqui na cabeça e eu tô com medo de entrar num assunto delicado. Não, bem, pode entrar, que a coisa nós editamos. Vamos lá, você falou sobre essa questão aí de até estar acontecendo isso, pessoas que não estão passando na prova e estão indo para uma outra dimensão. O Covid tem a ver com isso? Amor, olha, eu não posso falar, tá? Eu não tenho assim. Eu ouvi muita coisa de muitas fontes diferentes sobre o Covid. Eu vou falar aquilo que os meus mentores falaram para mim sobre o Covid. E depois, esses dias, eu estava assistindo uma entrevista do Geraldinho, que é um cara que trabalhou muito tempo com o Chico Xavier e que falou bastante nessa entrevista, falou muito das previsões que o Chico Xavier trouxe. Eu não conhecia esse material do Chico trazendo essas previsões para o Brasil, para o mundo, e fez todo sentido. Então, eu vou falar o que eu entendo. Tá? Quando aconteceu, e aí eu fui, né, levei o pensamento e tentei captar, o que eles falaram a gente deveria ter uma terceira guerra mundial. Deveríamos, para a evolução do planeta, nós deveríamos, estava programado da gente passar a terceira guerra mundial. Só que o homem andou muito bem comportado. A gente fez tanto opono, mandou tanto reiki, sabe? Tem tanta gente nessa levada espiritualista e tentando realmente vibrar de uma forma mais positiva e levar a cura. E o que eles falaram é principalmente a consciência ecológica que está se formando no planeta como uma das grandes das grandes benefícios que fez a humanidade escapar dessa, né, dessa coisa da terceira guerra, de um apocalipse mais potente, né, mais feio. Só que não deu para fazer tudo, sabe? Não deu para tirar, sabe? Alguma coisa de transformação, de limpeza, de purgação ia ter que ter. Então, no lugar de termos a guerra, nós tivemos uma pandemia. E para mim fez muito sentido, porque a pandemia vai causar alguns efeitos similares ao da guerra, que é o desencarne coletivo, né? E afetar a economia, porque uma das coisas que a guerra traz muito fortemente nesse sistema de reestruturação feita a guerra, é permitida a guerra por conta disso, porque existe um mexer na economia que vai fazer as balanças mudarem, né? Que vai fazer os poderes mudarem de lugar. Então, para mim, fez todo sentido essa informação, mas eu não vou falar para você que eu não. Isso foi uma informação assim, que tentando entender aquilo e ouvindo N teorias de um monte de espiritualistas diferentes, eu perguntei para os meus, falei, e aí, gente boa, por que está acontecendo isso, né? E agora eu entendo essas guerras que estão acontecendo hoje, né, da Ucrânia ali, da Rússia, e até esse mísselzinho que foi lançado lá na Coreia, que me deu um arrepio na espinha quando eu vi a notícia, mas também como um restinho disso, sabe? Ali não deu para salvar, ali teve algum karma mais pesado, alguma coisa mais difícil, que acabou tendo que ter realmente essa destruição por meio da violência para que isso seja purgado, né? A gente está falando do karma, gente, de novo, eu quero salientar. Karma não é faz paga, não é castigo, tá? Mas você vai acabar atraindo e passando experiências que vão te ajudar a mudar o teu processo, você aprender. A partir do momento que você aprendeu a reagir de forma diferente a algo, né, de uma forma mais inteligente, mais evoluída, você sai do karma. Se você não aprender,
Você pode sofrer vidas, e você vai sempre estar naquele ciclo, igual é aqui, na nossa vida atual. Tem pessoas que saem de um relacionamento abusivo para outro, de um relacionamento abusivo para outro, de um relacionamento abusivo para outro, e passam a vida nesse padrão. Ela não muda, não age diferente. Ela sempre está repetindo o padrão. Ela vai desencarnar, vai encarnar de novo em relacionamento abusivo, enquanto ela não mudar, né? E isso também é coletivo. Isso também tem povos, né? Que vão ter que mudar a cultura, mudar o paradigma, porque além da gente estar inserido na nossa percepção, na nossa egregorazinha pessoal, a gente está inserido numa egrégora maior, né? Até a gente estar fazendo parte de todo o universo. Então a gente também vai sofrer influências de todos os lugares, né? E desse karma e desse paradigma coletivo. Claro. Né? Tem uma história que eu ouvi aí no meio kardecista mesmo, eu não sei se é real ou não, que essas pessoas que encarnaram na Segunda Guerra e foram mortas pelo nazismo daquela forma bárbara que a gente conhece, na verdade tinham sido os romanos que causaram um monte de guerras. Eu já ouvi isso também. Coisa. Então, aquilo era um karma coletivo. E a partir do momento que aqueles espíritos vivem o outro lado da história, eles têm como, não é compensar, eu matei todo mundo, agora foi morto, é entender o outro lado, e aí na próxima encarnação ele vai ter as duas experiências, ele vai ter a oportunidade de fazer, ele vai falar, peraí, eu lembro que isso não foi gostoso, acho que é melhor parar por aqui. Veja bem. Continuar e pronto. Travou. Então, travou, amor? Travou, voltou. Voltou, então tá bom. Então é muito complexo, é muita coisa, né? É muita coisa. Alete, eu acho que certeza a gente vai ter que marcar um segundo encontro para falar disso, gente. A gente vai, porque a gente estava até falando, gente, antes de começar a gravar, que a gente quer trazer alguém que manje muito desse conceito de alma gêmea, de chama gêmea, porque se a gente se arriscar, que a gente vai falar o que a gente acha, mas é Claro. legal para a pessoa que manda, né? Que manda bem nessa coisa para a gente poder trazer, né? Agora, e aí realmente falar mais dessa história das afinidades, né, entre as pessoas. Que a gente atrai mesmo, gente. Exato. Falar o porquê que a gente se gosta tanto. Não é? Ai, meu Deus, olha, gente, desde que eu conheci esse menino, eu falei assim, gente, tem uma coisa nele. Nossa, me atrai, sabe? Tinha uma coisa assim, de uma afinidade, de um gostar, de um querer bem. E eu vou falar para vocês, ele entrou na minha vida como um cliente normal, né? Mas tinha essa conexão, comecei a seguir ele no Instagram e a gente foi trocando ideia, e aí, no fim das contas, a gente está aqui fazendo esse projeto junto, né, César? Exato. E detalhe, né? A gente nem se conhece pessoalmente, mas, gente, energeticamente aí, meu amor, a gente tem uma ressonância que a gente até brinca assim, nossa, Leti, como é leve, como é gostoso. Porque, tipo, a gente não é dessa vida. Não é dessa vida. Não é dessa vida, gente, porque é um negócio assim, a gente fazendo o projeto junto, eu falo, ele completa, aquilo que eu proponho é aceito, aquilo que ele propõe eu entendo realmente que é o melhor, sabe? Putz, que sacada que você teve, legal, vamos fazer assim. E é um negócio que flui, sem disputa, sem, sabe? Só flui, né? Exato. Então eu tenho certeza, amigo, que eu vou fazer aí umas regressão para ver se eu te acho. Eu tá? acho. Vamos fazer. Você acha que é possível fazer um dia alguma ao vivo para o pessoal ver? Se a pessoa se arriscar, dá. Eu me arrisco. Dá o seu inconsciente, seus segredos para todos. Deixa eu falar um pouquinho desse método da terapia de regressão, gente. Não é, tá? Você ir lá olhar a vida passada para descobrir se você foi Cleópatra, se você foi, né, uma pessoa importante, ou simplesmente entrar nesse lugar do inconsciente por curiosidade, né? O método que eu uso, que é o Lives, a gente vai fazer primeiro uma conversa de se situar, entender qual é a dor, e quando a gente vai para a regressão, a gente vai levar isso como um rumo. Então, a gente vai buscar a vida passada, onde realmente
houve o princípio daquela dor. E o que acontece? Às vezes a gente passa uma dor muito forte na outra vida, e quando a gente vem para essa, a gente vem normal, de boas, aquilo está lá. Acontece algo nessa vida que liga aquela dor, que vai lá tocar naquela ferida. Então, a gente chama de gatilho, e aquilo é ativado. Então, coisas que para mim são muito de boas, levar para outra pessoa, toca numa ferida dessa e ela vai ver tudo distorcido, tudo, sabe, muito grande. Então, coisas como, às vezes, uma rejeição que para um é normal, né? Você vê, às vezes, dois irmãos, né, criados do mesmo jeito. Um fala assim, não, mas a mãe foi maravilhosa. Você imagina, a mãe nunca me amou, né? O irmão faz assim, eu já vi essa cena dentro da minha família, tá? De duas irmãs. Uma falando que a mãe era isso, que era aquilo outro, que a mãe já falecida. A irmã, olha assim, eu não lembro nada disso, não. Eu acho que a gente estava em casa separada, porque eu não lembro nada disso, não. Por quê? Porque o que afetou muito uma não afetou a outra. E era a mesma mãe que criava todo mundo igual. E as mesmas atitudes que a mãe tinha para uma, tinha para com a outra, tá? Não era uma coisa de diferenciar filhos, não. Só que para uma, aquilo, ó, não teve importância nenhuma, não doeu, sabe? Tá tudo bem, era assim mesmo que se fazia na época, e tá tudo bem. Tá tudo bem. A outra foi uma dor, né? Que não teve como ela superar. Por quê? Porque aquilo tocava uma dor anterior, né? E aí aí dá ressonância, dá isso. Eu queria lembrar, gente, uma vida passada, assim, que eu vivenciei para contar para vocês a história. Mas eu já fiz tantas terapias, né? Porque para a gente trabalhar com isso, a gente tem que treinar na gente mesma, né? A gente tem que ver os processos na gente. Eu não consigo lembrar o que era que eu estava tentando resolver. Olha isso. Eu não consigo lembrar o que eu estava procurando. Mas eu queria contar para vocês uma vida que foi muito interessante, porque ela foi muito diferente do tudo que a gente. Olha, já primeiro, né? Essas regressões que eu tive espontâneas, eu sempre era mulher, então eu achava que eu não reencarnava como homem há muito tempo. Aí depois que eu entrei nesse processo de fazer as terapias para poder me formar terapeuta também, aí eu descobri um monte de encarnação eu como homem. Eu lembrava de uma eu como homem no Antigo Egito, que fazia muito tempo, depois eu nunca mais tinha visto. Acontece que eu tenho lembrança de uma outra no Tibete que não tinha como eu ser mulher. Só que na minha cabeça eu era mulher lá mesmo, né? Só se você for ver a cultura e o que eu fazia, Claro. o que eu vi, não dava para ser mulher. Só que na minha cabeça eu era mulher, né? Aí depois que foi caindo minha ficha, né? Mas tudo bem. Aí essa nem foi tão longe assim, tá, gente? Foi mais perto. Mas o que aconteceu? E ela era uma questão de relacionamentos que eu estava tentando entender. Mas o que aconteceu? Eu vivia em algum país ali perto da Arábia, Turquia, naquele tipo de cultura, tá? Que é ali da parte árabe ali, né? Eu não sei exatamente qual é o país, eu não lembro. E eu era uma mulher, então a primeira impressão que eu tive, a primeira lembrança que veio foi eu estar dançando com outras moças num dia de festa, e eu ficar olhando do outro lado do salão um rapaz, porque ficava separado os homens das mulheres, as meninas ficavam de um lado, os meninos ficavam do outro, na festa, tá? Não era só na sinagoga, na festa. Aí, e ele me olhando e eu olhando. E depois eu lembro dele, a outra cena já foi um dia que eu ficava olhando de longe, que eu não podia ir perto, que ele tinha vindo na minha casa conversar com o pai dele, ele e o pai dele conversar com meu pai, porque ele queria casar comigo. E eu achei ótimo, que eu gostava dele, a gente ficou noivo, nós éramos de famílias abastadas. Nós não éramos pobrinhos, a gente era comerciante de tecido. Né? E eu via toda aquela decoração das Mil e Uma Noites, sabe? Aquelas coisas assim, e as roupas que a gente usava, tudo. E o que aconteceu? Tinha um empregado do meu pai que era apaixonado por mim, só que ele nunca ia poder casar comigo porque a gente era de classes sociais diferentes. Só que ele deu um jeito de puxar briga
de inventar que tinha tido um roubo, uma trapaça, porque meu pai e o pai dele tinham um negócio juntos. Uhum. Né? Os negócios deles, eu sei que ele acabou arrumando uma briga, e nessa briga ele matou meu noivo. Só que isso, eu sou UBI, eu não vi, né? Eu não experienciei, eu não estava lá. Eu vi depois alguém chegando e me contando, e eu caindo de joelhos no chão, desesperada de chorar. Porque eu amava ele? Não amava, nem conhecia a criatura. Eu olhava de longe, assim, sabe? Achava bonito. E como existia já uma coisa meio planejada pelas famílias, que eram famílias amigas, tal, eu achava que era ele, né? Eu entrei na coisa. Na coisa. E só que o que aconteceu? Como eu perdi meu noivo morreu antes de eu casar, ninguém mais ia querer casar comigo. Porque naquela cultura, uma mulher que deu, eu que tinha dado azar para ele. Então eu iria dar azar para qualquer outro. Então eu passei o resto da vida dentro daquela mesma casa, e sem casar, como uma solteirona. Então a vida foi passando. Claro que eu não casei com o empregado do meu pai, porque isso não ia acontecer mesmo. E aí a vida foi passando, e aí eu fiquei. O meu pai morreu, eu tinha um irmão mais velho, esse irmão casou, aí a esposa dele veio morar na casa, e quem mandava na casa era a esposa dele, a casa não era minha, a casa era da minha cunhada, entendeu? Então eu não podia falar nada, fazer nada, eu não podia nem mandar nas empregadas da casa, porque eu lembro que eu estava, uma cena assim, eu estava numa cozinha ali, e eu queria pedir para elas fazerem determinada coisa e eu não podia, sem a permissão dela. E aí ela teve filhos, e eu ajudava ela a cuidar dos filhos, e eu não tive nada, eu fui virando uma sombra dentro dessa casa. Entendi. Né? Então, essa experiência dessa solidão, entre aspas, é que era aquilo que tinha que ser curado nessa vida. E o momento da morte foi super tranquilo, eu fiquei velhinha, morri, e aí teve ali um velório, tudo, todo mundo, muita gente, não porque gostava de mim, não, porque meu irmão tinha assumido os negócios do meu pai, era um comerciante muito respeitado ali na sociedade. E esse meu irmão dessa vida, eu reconheci como meu irmão dessa aqui também. Eu sei que ele é o mesmo. É muito engraçado o jeito que você reconhece as pessoas. Mas o que precisou ser curado dessa vida? É esse períodozão de solidão. E essa injustiça de ter tido tudo que poderia ter sido na minha vida, não ter sido, né, por conta de uma pessoa. Então, com certeza, essa pessoa é uma pessoa que eu reencontrei em outras vidas. Esse que matou, não que eu ia casar, o que matou. Esse a gente tem uma dívida um com o outro, né? Ele tem uma dívida para comigo. Então, em algum momento vai ter que haver esse encontro e vai ter que haver essa reparação, né? Agora, se eu não quiser a reparação, ele também fica ali, como você, né? Naquela situação. Porque ele é que vai se sentir devedor. Não, eu posso até cobrar também, mas eu já acho que já passou, né? E aí, quando mexeu na regressão e aí teve muitas coisas dessa vida que eu achei muito positivas também. Essa história de aprender a ficar só, depois que veio a regressão, tudo foi ressignificado, e essa história de saber ficar sozinho, de saber, sabe? A curtir a própria presença, né? O empoderamento, a autoestima. Essa coisa toda também foi intensificada. Eu sei que essa dor que eu tinha, que eu fui buscar lá, deu uma grande amenizada, ressignificou, já não doía mais. E essa característica aí dessa pessoa que soube viver sozinha há tantos anos, também veio, sabe, essa força. Então é muito interessante, porque realmente muda o jeito que a gente sente. Não é que muda a tua situação, às vezes até muda a situação material mesmo, né? Mas a situação, mas o que você sente, o jeito que você sente a vida é que muda. Coisas que te doíam não dói mais,
né? Porque você não tem mais, você curou aquela emoção primordial lá. Então é muito legal, gente, é muito legal. E assim, eu sou completamente convencida, né, que a gente é espírito eterno, que a gente reencarna, que a gente já viveu um monte de experiências e pronto. E que vai viver muitas outras, não tem jeito de. A gente não morre, não tem Não como parar. morre, não morre. E eu não vou me esquecer disso nunca que você falou. Somos centelha divina e Deus quer ter experiências. Nossa, gente, vou adotar isso no meu cadernozinho. Eu achei tão romântico, mas tão bonito, mas tem tanta profundidade nisso. E é verdade, gente. Mas é do livro Conversando com Deus. Eu amei isso, amei, amei. É muito legal. Esse livro tem uns conceitos assim que faz a gente falar, uau, que coisa linda, né? A gente está aqui experimentando fazer um podcast. Né? Uau! Uau, É Deus vivendo essa experiência. pois é. Então, é isso, Arlete, por hoje? Acho que é, né, meu amigo? Ai, não Gente, esquecemos de falar para o pessoal mandar e-mail. é Convida aí verdade, gente. para e-mail para a gente Pessoal, virar nós baralho. criamos, nós criamos um quadro novo que se chama Desvendando a Sua Vida. E como é que funciona esse quadro, pessoal? Vocês vão contar alguma situação desafiadora, o que é que vocês estão passando na vida de vocês, e nós vamos nos arriscar, através aqui dos oráculos, a fazer um estudo de caso. Vamos ver o que é que tá bacana, o que é que não tá bacana, como pode melhorar essa situação, tá? A gente precisa que vocês mandem um e-mail, o link, o endereçozinho tá aqui embaixo, tá? Por favor, com riqueza de detalhes, pessoal. Então, conta a situação, olha, sou César Augusto, nananã, nascido num dia tal, na minha vida eu tenho percebido isso, 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 isso. Contem aí o que tem sido desafiador para a vida de vocês, o que é que vocês querem entender que vocês não têm entendido. Nós vamos nos arriscar com o oráculo, tá? A desvendar a sua vida. Eu vou abrir o tarô e o César o baralho cigano e a gente vai fazer aí um apunhado, né? Uma grande mistura dessas duas técnicas. E olha, gente, fica tão legal, vocês vão ver só. Por isso que nós estamos pedindo detalhes. Por quê? Porque vai ser um programa inteiro o teu caso. É só mandar um e-mail que você vai ser escolhido? Não, vai Não, ser selecionado, tá? Não é assim, eu mandei o e-mail e você não leu. De fato, são só os e-mails que a gente entender que tem essa riqueza para fazer um programa inteiro, que a gente acha interessante para o maior número de pessoas, né? Que outras pessoas se identifiquem e também tirem proveito daquela consulta, daqueles conselhos que os oráculos vão trazer. Então é isso, meu amigo querido. Muito obrigada por estar novamente obrigado, comigo. obrigado você, meu amor. E até a próxima semana, pessoal.